Olá, boa noite no Aropuc TV Esportes, quinta-feira, 16 de outubro. Vamos repercutir a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Ontem perdeu nos pênaltis para o Emelec. Jogadores do Vila Nova em greve. Daqui a pouquinho detalhes. Galera não recebe e não treina. E o Atlético mais calmo, tranquilo. Galera de folga hoje. Terça-feira o Dragão pega o Luverdense aqui no estádio Serra Dourada. Você faz o programa com a gente, o nosso WhatsApp é o 62-8599-1000, 62-8599-1000. Tem ainda a emoção da Copa do Brasil e os outros jogos da Sul-Americana para a gente destacar aqui hoje, com o Doni Araújo e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite a você, boa noite, Donizete, boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Tem como piorar o que já está ruim? Tem, não há nada que não possa ser piorado. O Tigrão, eles levam esse ditado ao pé da letra, infelizmente. Tudo bem, Doni? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite ao Cleison, boa noite ao telespectador da PUC. Olha, eu quero ressaltar aqui o seguinte, ontem o Serra Dourada recebeu quase 26 mil pessoas para assistir um jogo do Goiás às 10 da noite que estava sendo transmitido ao vivo para a televisão. Festa bonita, parabéns à torcida do Goiás, parabéns à diretoria do Goiás, que foi só no momento, né, porque já voltou ao modus operandi de sempre, já aumentou o preço do ingresso outra vez, mas que botou o ingresso a um valor acessível. E eu acho engraçado é que quando o jogo vale, quando as coisas funcionam, o Serra Dourada não é velho, né? O povo foi lá do mesmo jeito, todo mundo satisfeito, não teve problema nenhum. Agora, quando o time é ruim, quando não vale nada, aí é velho, tem que jogar em Cuiabá, como diz a própria diretoria do Goiás. Parece que adivinhou. Nós falaremos do jogo, do Drubsky e falaremos disso. Porque eu tenho a minha opinião formada. O cimento do Serra Dourada encolheu. Não é possível. Ou roubam muitos clubes. Não, mas nós vamos falar mesmo disso. Calma, Doni, calma. Esse assunto é palpitante. 20 mil torcedores lotam o Serra Dourada, é nego no colo do outro. Eu não entendo mais nada nesse futebol de meu Deus. Vamos falar de bola primeiro? Primeiro passar raiva no torcedor do Goiás. Não a gente, quem bateu os pênaltis, ou que os que não fizeram nada durante o segundo tempo, porque o primeiro tempo do Goiás até foi razoável. Vamos lá primeiro com os melhores momentos, a matéria do André Isaac. Jogo internacional com casa cheia no Serra Dourada. Brasileiros e equatorianos em campo, lutando por uma vaga entre os 8 melhores da Copa Sul-Americana. O Goiás partiu para cima. Eric recebeu em velocidade, invadiu e fez um golaço. 1-0 para o Goiás. Esse placar já levava a decisão para os pênaltis, mas não mudou muito o jeito de jogar do Emelec. O Goiás tinha dificuldade de encontrar os espaços para fazer o segundo gol. No início do segundo tempo, Thiago Mendes perdeu uma ótima chance. Bolanhos, do Emelec, chutou de longe, Renan defendeu. Esquerdinha lançou para Bruno Mineiro. O goleiro do Emelec saiu na hora certa. De novo Bolanhos, arriscando de longe. Nova defesa de Renan. Na última chance do jogo, Eric cara a cara com o gol. Tentou driblar o goleiro e se atrapalhou na hora de chutar. Fim do tempo regulamentar, 1-0. A decisão da vaga foi para os pênaltis. No primeiro, Thiago Mendes marcou. 1-0 Goiás. Na sequência, Bolanhos empatou para o Emelec. Lima, no ângulo, 2-1 para o Goiás. Mena tentou de cavadinha e acertou o travessão. Cobrança desperdiçada do Emelec. Era a chance do Goiás. Mas Bruno Mineiro cobrou mal e Dreher defendeu. Na sequência, Mondaini, uma bomba, empatou 2-2. Cobrança para o Goiás. Gol de Jackson, mandou no cantinho. O Emelec empatou, categoria do Bagui. Mais categoria ainda do Eric, 4-3. José Quinones empatou, 4-4. A decisão seguiu para as cobranças alternadas. Na paradinha, esquerdinha, gol do Goiás. Gaibor deslocou Renan e empatou de novo. Aí o Pedro Henrique foi para a cobrança. Telegrafou, Dreher defendeu.
Jimenez não perdoou. Bola em um canto, Renan no outro, 6-5. Emelec classificado, Goiás eliminado da Copa Sul-Americana. Nós começamos com a formação que a gente tem feito, né, ao longo do tempo, assim, a formação que a gente está mais habituado, mas a partir dos 15 minutos nós já fizemos a mexida para 2 atacantes e, enfim, fomos usando as armas que nós tínhamos. Era para vencer? Era. Tentamos vencer? Tentamos. Nos batemos de igual para igual, sofremos o assédio deles em alguns momentos, eles não tiveram oportunidade clara de gol, mas eles nos assediaram. Nossa equipe é poderosa defensivamente, a gente tentou, infelizmente as coisas não aconteceram, tiramos a diferença, ganhamos o jogo, não se esqueçam disso, ganhamos o jogo, e infelizmente nos pênaltis a gente não teve a competência, a felicidade de matar o jogo. Vamos por partes. Comentaremos a tal substituição do Davi pelo Ramon e a declaração do Drubsky também sobre o Bruno Mineiro e o Pedro Henrique, que erraram as penalidades. Antes, sobre o jogo, Cleison, faltou bola para matar nos 90 minutos? Faltou sim, Pasquetto, principalmente no segundo tempo. O Goiás conseguiu o gol dele até num momento bom, na etapa inicial, os 19 minutos. Fez uma pressão ainda no primeiro tempo, só que eu achei o segundo tempo do Goiás muito tranquilo. Não sei se o Goiás passivo, se satisfez, se o Goiás se satisfez com o resultado de 1-0. Eu achei o Goiás muito tranquilo, ele deixou o jogo a gosto do Emelec. O Emelec também no segundo tempo ele avançou um pouco mais, isso é fato. Né? Em que pese o Goiás tenha recuado, não sei se isso foi planejado para chamar a equipe do Emelec ter oportunidade no contra-ataque, mas o fato é que o Goiás caiu de rendimento no segundo tempo. E o Emelec pressionou um pouco mais, porém também se mostrou satisfeito em perder só por 1-0 e levar a decisão para os pênaltis. E aí nos pênaltis é competência, meu amigo. Para mim não é sorte nem loteria. Para mim pênalti é competência. O Emelec me pareceu mais preparado, em que pese um time que não seja habituado a jogar com o clima seco, com o calor que estava fazendo aqui em Goiânia, mas a gente sabe que a questão física, o Emelec não ia deixar a desejar. Né, porque há um fator, a gente quando sai daqui nós não estamos no nível do mar, nós estamos até com uma relativa altitude em relação ao nível do mar, só que eles estão muito mais. Quando a gente sai daqui para jogar lá em cima, sente. Agora, interessante, é o inverso, quem sai lá de cima vem jogar embaixo, né, ele tem uma produção maior de glóbulos e aí ele consegue, na questão física, se desdobrar um pouco mais. O Emelec foi assim, jogou o segundo tempo, foi para as penalidades inteiro e acabou vencendo a equipe do Goiás, foi mais competente. Agora, eu fiquei com esse sentimento que o Goiás poderia ter pressionado e aumentado um pouco mais o ritmo na etapa final. Faltou bola, Doni, para matar nos 90 minutos? Faltou bola dos dois lados, na verdade. Né? O Goiás começou o jogo com aquela, dando a impressão de que iria ganhar, que ia para cima, né? E sem muita pressa, porque você confundir velocidade com pressa, às vezes, atrapalha muitas coisas. O Goiás estava num ritmo bom e estava forçando, sem objetividade. O fato é que também não levava perigo nenhum aí ao goleiro. Como é que é o nome do goleiro? Dreyer? Dreyer, exatamente. Deu duro, tome um Dreyer, desce macio e reanima. Não desce, não. Não faça isso, não, amigo. Mas, enfim. Ali ficava o perigo mesmo no primeiro tempo, só aquele foi o gol do Eric, lá com o lançamento de contra-ataque, que é a jogada mais característica do Goiás, que é o que pode, o que tem de bom o Goiás, essa velocidade do Eric, alguns passos em profundidade, que a gente pode até chamar de lançamento, talvez não seja um lançamento, mas que são bem feitos e pegam o Eric quando os passos são por baixo, porque por alto o Eric ainda não dá conta de ganhar muito, acho que talvez por conta de físico. Mas enfim, o Goiás fez um gol, como disse o Cleison, numa hora boa para quem precisa marcar mais gols. 17 do primeiro tempo. 19, né? 19, né? 19. Ele teria mais tempo ainda no primeiro tempo. Quer dizer, você já fez a metade do caminho. Agora, eu entendo que o Goiás também não poderia ir afoitamente para cima do Emelec, que é um time fraco, mas é um time experiente. Né? Eles não se desesperaram em momento algum. Eles não se apavoram. Então, eles foram ali naquela jogada. Só que o Goiás não levou mais perigo nenhum no primeiro tempo e no segundo tempo
Eu achei que o Goiás viria com um pouco mais de apetite e quem veio com mais apetite foi o Emelec. O Emelec subiu o posicionamento dos seus jogadores, né, passou um pouco mais para frente, espremeu o Goiás um pouco para trás e o Amaral estava jogando quase como um terceiro zagueiro ali, enfiado no meio da zaga. Se o Emelec fosse um time mais competente, Pasquetto, Cleiton e telespectadores, ele teria feito um gol durante o jogo e teria eliminado o Goiás sem a necessidade dos pênaltis. Eu acho até que o Emelec reconheceu a falta de qualidade técnica que ele tem e ficou se contentou ali com aquele resultado. 1x0 tá bom para eles, tá bom para nós também. A gente vai para os pênaltis, acho que apostou na experiência dos jogadores que ficam mais calmos. Evidentemente, se você é mais experiente, você fica mais calmo nessa hora, porque todo mundo fica nervoso. Não tem essa, meu amigo. Você andar ali do meio do campo até a área para bater um pênalti com todo mundo, 25 mil pessoas te olhando. E a responsabilidade é do Goiás, né? Tá jogando em casa. O Goiás pior ainda, né? Pior ainda para a turma do Goiás. Quer dizer, agora, o Emelec, você vê, aquele cara errou aquele pênalti porque ele foi displicente demais. E é o craque do Mena. Pois é, a cavadinha dele, ele errou, ele calculou mal. Agora, eu acho que faltou bola, faltou um pouco de decisão ao Goiás, vontade de ganhar. E nem tanto pela entrada do Ramon, que a gente até pede que jogue, porque é um cara que já decidiu o campeonato para o Goiás, acostumado à Série A e tudo mais, mas sim pela saída do Davi. Na minha opinião, o Davi não estava mal para ser substituído. Tava, Cleison? Não estava. Tava, Doni? Não, para ser substituído ele não estava fazendo um primor de partida, mas também não estava jogando mal. E é o cara dessa bola enfiada que o Doni falou. Exato. Ele não está numa fase das melhores dele, mas a fase ruim dele, ele ainda está, da pior das hipóteses, no mesmo nível dos outros. Ele tem um passe diferenciado e é o tal jogador da bola parada. Claro. Que poderia definir um jogo em uma falta e até na penalidade, embora tenha errado esses dias contra o Cruzeiro, estaria calmo, imagino, já é campeão de Copa do Brasil e tudo mais, para ajudar o Goiás. Aí o Drubski tentou explicar a saída do Davi para a entrada do Ramon, o que ele quis naquele momento do jogo ontem no segundo tempo. Não arrependi, nosso time melhorou, nosso time estava levando sufoco e saiu de tudo sufoco, começamos a criar. Nosso time, se vocês pegarem os primeiros 10, 12 minutos, o time do Emelec ficou em cima da gente, nós não conseguimos sair. Então, com a saída do Davi, deu um pouco mais de força para o Thiago Mendes ali, o Ramon com a saída de bola. Então, foi mais ou menos o que aconteceu no último jogo contra o Curitiba aqui também, que a gente fez uma mexida. O Davi, um jogador que está acusando cansaço, estava com uma dor no adutor também aqui no intervalo do jogo. Então, a gente tentou dar um pouco mais de vida, conseguimos. No segundo tempo, nós criamos 3 oportunidades de gol que poderíamos ter matado. Agora, jogamos contra uma equipe de qualidade, uma equipe experiente, média de idade de 29 anos, uma equipe rodada, jogadores de outras nacionalidades, inclusive, e enfrentamos uma equipe de igual para igual. Poderíamos ter vencido o jogo, não vencemos. Então, não me arrependo. Se você ficar omisso ali à beira de campo, isso é que é ruim. O Goiás teve 2 lances esporádicos de gol no segundo tempo, o do Thiago Mendes e esse do Eric, que ele deu uma pipocada. Você sabe que eu acho que o problema maior é quando ele fala que jogou de igual para igual. Você não pode jogar de igual para igual se você está disputando uma competição de mata-mata, você em casa. Não existe igual para igual. De igual para igual tem que jogar o visitante. O Emelec é até conhecido, é um clube grande no Equador, já chegou aí na frente em Libertadores, essas coisas todas, mas não é o Real Madrid, Real Madrid não, deixa a turma da Europa lá, não é o River Plate, não é o Boca Juniors, não é o Peñarol lá do Uruguai, não é o Olímpia do Paraguai, que são mais tarimbados, que estão sempre aí, não, é um clube de um país que, embora tenha até um futebol razoável, mas agora que está melhorando, mas enfim. Eu acho que a substituição, essa questão de se o cara está doente ou se não está, a gente não vai saber nunca. Mas, pelo menos, aparentemente, a dor não estava atrapalhando o Davi. Na realidade, a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores e eles não contam, né? Porque qualquer coisinha dá um bafafá danado. Esse é o lado ruim do futebol, o patrulhamento terrível. Agora, eu, particularmente, sou treinador, até o que ele falou, eu entendi. Fez uma substituição que achou que ia dar certo, não deu certo. O time não melhorou, não. Tudo bem, saiu um pouco do sufoco porque avançou um pouquinho mais e o Emelec também cadenciou o jogo, porque o negócio do Emelec não era forçar a barra, era cadenciar de maneira lenta, né, Cleiton, para levar até o fim.
Até mesmo pela questão física, que os caras, aqui o clima é muito seco, para eles é muito diferente, é muito esquisito, para a gente é ruim, imagina para eles. Agora, eu não tiraria o Davi, que o Davi tem qualidade, eu tiraria o Thiago Real, que era uma figura absolutamente nula no jogo. O Thiago Real, eu não vi ele, hora nenhuma, acrescentar nada no contexto ali do futebol do Goiás. Eu não quero perseguir o Thiago Real, tem nada com essa história, mas naquela condição, se você quer dar mais velocidade, você quer dar mais força, tire o Thiago Real e bote o Ramon. Inclusive porque você teria mais ainda agregado esse fator, um entrosamento já de pelo menos 2 anos do Davi com o Ramon. Davi, Ramon e Thiago Mendes. Então, quer dizer, ele está lá para tentar. Ele fez a opção dele. A minha não seria essa. E aí, Cleison, você ficou convencido com as explicações do Drubsky? Não, ele tentou justificar. Eu acho que, como nós chegamos aqui num consenso, acredito, pelo pensamento, pelo que o Donizete colocou, não foi a substituição do Davi por questão de estar sentindo, porque ele já justificou de cara que ele, no entendimento dele, o time do Goiás melhorou com a saída do Davi e a entrada do Ramon. Então não foi por isso. Senão ele já teria justificado de cara. Ó, gente, não, ele sentiu. Eu até gostaria de continuar com o Davi, mas ele sentiu e tive que substituir. Bem lembrado. Então ele não Você matou. partiu. Essa parte você matou ele agora. Não partiu. Ele tentou justificar lá no fim, depois dizer que o time, na visão dele, melhorou. Exato. E para mim o Goiás não melhorou. Na melhor das possibilidades, assim, olhando com olhos bem otimistas, o Goiás manteve o que vinha fazendo já no início do segundo tempo. Ou seja, não estava jogando bem no segundo tempo. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, sei que o Donizete colocou, o Thiago Real não estava jogando mais do que o Davi. Não estava jogando mais que o Davi. Então, se tivesse que processar uma alteração, o cara saía o Thiago Real. E aí, para mim, vem essa questão. O Drubsky, infelizmente, está me surpreendendo. Está me parecendo que ele está provocando esse tipo de situação. Ele tem provocado esse tipo de situação. Para um embate que eu não sei onde ele quer levar. Eu acho que quem só tem a perder com isso é ele. E um outro ponto, para a gente arrematar o jogo do Goiás, e daqui a pouquinho falar da presença do torcedor também, foi a questão das penalidades desperdiçadas. O Drubsky não poupou na coletiva o Pedro Henrique e o Esquerdinha. Eu acho que os dois bateram muito mal, tanto o Pedrão quanto o Bruno, eles bateram da mesma forma, um de um lado ou de outro, meia altura e fraco. Facilita para o goleiro. Mas aí é uma situação que difícil da gente culpar. Isso não tem culpa. Realmente o pênalti tem técnica e tem o psicológico. E ali aconteceu, enfim, vamos bola para frente. Bom, para a gente arrematar esse assunto e ir para o bloco. Ele falou a verdade. Os caras bateram muito mal. Só que o milindre é que pode se voltar contra ele. É aquilo que eu estava falando. É o milindre. O mundo do futebol... É patrulha. É patrulha. Você não pode falar a verdade. Por isso é que jogador parece bobo quando dá entrevista. Jogador não é bobo, gente. Jogador é um cidadão de 20 e poucos anos normal. Uns mais inteligentes, outros menos. Mas eles sabem conversar, conversam normalmente. As entrevistas parecem de um bando de idiota, porque eles não podem falar nada, porque é um patrulhamento danado. Tudo que o Drubsky falou é correto. Os caras bateram mal. Mas acho que dentro do que funciona o futebol, ele não deveria falar. Eu acho que ele está botando muita lenha na fogueira dentro do Goiás, a coisa já não está tão boa, assim, com declarações do Ramon aqui ou ali. Aparenta que está tudo bem, mas começa a ter, né, focozinho ali, de onde tem fumaça tem fogo. Dentro do que se faz no futebol, ele não deveria ter falado. E aí, Cleison? Não, o que ele falou é o que eu penso. O que eu pensei, ele falou. E a consequência da falha? Não, tem milindre no futebol. Não Agora, eu acredito que, de repente, por ter falado, ele sabe até onde ele tem essa margem para criticar ou elogiar o grupo dele. Porque a gente também já o criticou muitas vezes por elogiar em excesso. Né? E ele elogiou em excesso. Teve jogos aí que, pelo amor de Deus, a gente não entendia os elogios que o treinador fazia protegendo os jogadores. A primeira vez que eu o vejo, inclusive, criticando jogadores assim, dessa forma. Mas nada surpreendente, não. No próximo bloco, discutiremos a capacidade do Serra Dourada. Meus amigos, o cimento encolheu, não é possível. Cabiam mais 20 mil pessoas ontem no Serra Dourada? Não. Essa conversa é eterna. Então o cimento encolheu. É isso aí. É igual asfalto de alguns que tem por aí. Daqui a pouco a gente volta. De volta e agora com as primeiras mensagens do programa. O WhatsApp é o 628599.000. Boa noite, Pasqueto. Ontem a torcida do Goiás fez uma linda festa
E dentro do estádio, tanto dentro e fora do estádio, se o Goiás disputar campeonato para brigar por título e não só para participar, nós teríamos grandes públicos no Serra Dourada. A torcida do Goiás é grande. Meu nome é Leonardo. Valeu, Leonardo, um abraço. Olá, Pasqueto, boa noite. É o fim do Vila? Charles Peixoto. Daqui a pouquinho falaremos do Tigrão. Time que não treina, amigo. Time que não treina e não joga, terceiro ou quarto bloco se der. O que você achou, Cleison? Tô brincando. Achei você muito radical. Não, tô brincando. Pô, não teve nada no Vila, ué. Como é que faz? Tem a greve. Tem a greve, vamos falar. Temos imagens do Pacal, imagens ótimas. Como é que é? Imagens? Imagens. Pasqueto, você ficou sabendo de um empresário estaria interessado no Thiago Mendes e o Eric para o futebol italiano? Disse o Dr. Sérgio Rassi na Rádio 730, assinado Henrique. Fiquei sabendo não. Teve isso? Não sei também. Não estou sabendo. Tem uma entrevista que o Eric deu para a Rádio Globo. Né, sim, que saiu até no Globo.com. Na verdade, o empresário do Eric é do Rio de Janeiro. Né? É o Eduardo Uran. E é forte. É forte. É um dos é o cara que manda na base do Flamengo. E vai levar embora mesmo. Vai levar, eles querem fazer isso aí. O caminho provável vende o Eric para Portugal, porque o caminho deles é esse. Aí de Portugal empresta para cá de novo. Como o Walter, por exemplo. O Walter saiu do Internacional dessa maneira. Mais uma aqui. Pasqueto, vem através deste veículo de comunicação expressar minha indignação com essa comissão técnica do Goiás. A inoperância dessa diretoria é gritante. Como podem deixar um senhor que se diz técnico fazer tanta lambança no nosso time? Esse prejuízo que o Goiás teve com essa derrota deveria ser descontado no salário do senhor Ricardo Burro, ele escreveu aqui, mas é o Drubsky. Assinado Eli Antônio. Goiás que perdeu 300 e poucos mil dólares, mais a renda do jogo contra o São Paulo aqui, algo em torno de R$1 milhão por baixo, né? Por aí. Ó, pra gente arrematar o jogo do Goiás e falar de outros assuntos, as imagens da galera do Goiás aí que nós separamos, imagens feitas pelo Walker João, é vascaíno, né, Cleison? É, vascaíno, Cruz Maltino doente. Cleison, o cimento encolheu, não é possível. Caberiam mais 20 mil pessoas no Serra Dourada? Não caberiam mais 20 mil então pessoas. Então tá bom, o que é isso então? Evasão de renda. O que é evasão de renda? Pessoa que entra sem computar o público pagante, e aí a gente não sabe se entra de graça, como é que foi. Acredito que seja isso, eu não estou dizendo que foi isso, mas nos leva... Suspeitamos. Suspeita, porque você vai olhar para o Serra Dourada, eu quero saber qual cidadão que esteve no Serra Dourada e que viu essas imagens que vai garantir que cabe mais 20 mil pessoas ali. Ô Doni, esse negócio é grave, né? A tal da evasão de renda. Eu brinquei aqui que o cimento encolhe. O Serra Dourada já foi para 75 mil pagantes, aí passou por reformas, hoje a capacidade é para 42, 43 mil pagantes. Ontem 26 mil lá. Caberiam mais 14 mil pessoas no Serra Dourada ontem, Doni? Bom, eu não fui ao jogo, eu vi pela TV. Mas eu acho que acontece o seguinte... Olha lá, Doni. Tem alguns espaços ali, mas... Não, pouquíssimos espaços. De qualquer maneira, essa questão de ingresso, essas coisas todas, isso é responsabilidade do clube, né? O clube... É o clube que toma conta. Claro. Existe uma coisa que às vezes o público não tem noção, e às vezes muitos colegas às vezes não sabem, mas o estádio, isso é previsto no CBDJ, essa coisa toda, no regulamento da FIFA, horas antes do jogo, o estádio é praticamente entregue ao clube mandante. Então, isso é responsabilidade do Goiás. É o Goiás que vende ingresso, é o Goiás que determina que bilheterias serão abertas, quantas pessoas vão trabalhar. Na realidade, existe assim, um quadro móvel que, em geral, já é montado ali pela antiga, né, Secretaria de Esportes, essa coisa toda, mas é porque essas pessoas já trabalham, mas é meio terceirizado. É o tanto que o Goiás quer e quem o Goiás quer. Né? Eu não sei. Essa história de evasão de renda, de nunca... sempre existiu no futebol, né? Sempre se fala e se questiona o que acontece com esse dinheiro, o que acontece com esse monte de gente. Não é a primeira vez que surgem essas suspeitas. Tivemos casos, inclusive, de denúncia de averiguação e prisão de Serra Dourada. Exatamente. De pessoa que, como você destacou, que estava trabalhando numa bilheteria e passava o pessoal. Tipo assim, o ingresso custava 50, não, me dá 10 aí passa. Pois é. Então isso já parece que não tem solução, caso, né? Mas
Nós já tivemos esse caso, já aconteceu, isso é fato. Parece que no nosso caso aqui não tem solução. Não é só no nosso caso. Isso no Maracanã, agora, recentemente aconteceu. No Engenhão andou acontecendo no Rio de Janeiro. É a malandragem, tipo né? É meio difícil isso agora. Agora precisa, na verdade, de fato... É o clube querer apurar. É o clube querer apurar e vigiar. E colocar... O Serra Dourada vai passar o ano que vem por uma grande reforma. Eu, particularmente... Espero que seja uma reforma que modernize o Serra Dourada, mas que mantenha as características do belíssimo estádio que nós temos. Que não vá fazer o crime que fizeram no Maracanã. Não precisa disso. O Serra Dourada precisa de ser modernizado? Precisa. É um estádio de 40 anos, precisa de muita coisa. Mas olha, você está vendo aí, esse tanto de gente no estádio não deu problema nenhum. Eu vejo um jogo no Maracanã e vejo um no Beira-Rio, em Manaus, eu acho que é tudo o mesmo estádio. É tudo a mesma coisa, porque os caras acham que precisa padronizar. Não é. Aquelas escadinhas, os gols. E não é assim. Se você olhar o estádio do Barcelona, não é assim. O do Real Madrid não é assim. Por quê? A FIFA quer... Não, a FIFA que faça o estádio dela. Não precisa ser tudo daquele modelinho ali. Então, agora, nessa reforma, que se melhore também esse sistema de catracas, que a rigor, até o Serra Dourada tem as catracas dele. Mas me parece que no jogo do Goiás, até as catracas quem leva é o Goiás. É uma empresa. Entendeu? Então, na realidade... Isso aí, essa questão da evasão de renda também, ela pode, e hoje, isso até facilita, ela pode não acontecer só no estádio. Tem a venda antecipada também. Através de venda antecipada, você pode fazer isso perfeitamente. Exatamente. Você pode subir. E aí, assim, trocando em miúdos, é o dinheiro que o clube pode arrecadar para não precisar declarar. Mas o que chama a atenção é que os clubes me parece que não têm essa curiosidade que a gente tem. Vou falar um negócio. E essa movimentação, porque a gente fala, o clube dirigente está lá, dirigente do Goiás eu falo uma coisa para você, desde criança eu ouço cronistas falar. Alguém leva alguma coisa, não é possível. A gente acusar isso, mas que eu já ouvi denúncias de que os próprios clubes é que têm interesse nisso. Bom, porque não pagam imposto, porque diminuem um monte de coisa. E é tudo muito nebuloso. A gente fica falando essas coisas, é até perigoso, porque isso é tudo suposição. A nossa parte a gente fez. Agora, a quem interessar possa, tá aí o problema. Vamos com gols? Só lembrar mais uma vez, para quem fica falando que o Serra Dourada está antigo, velho. Mas olha aí, ó. 25 mil pessoas. O povo não deixa de ir ao futebol por causa do Serra Dourada, como insinuam dirigentes. Não. Deixa de ir ao futebol por causa do time ruim, por causa do treinador maluco, por causa de jogar sem ter objetivo nenhum. Como ontem tinha um objetivo, como ontem tinha alguma coisa para o torcedor torcer, eles foram. E eu vi as imagens na TV, às vezes de torcedor. Você viu o cara sofrendo, bicho. Parecia até que ali o cara assim, nossa, vai bater o pênalti para fora e tal. É emoção, o futebol é para isso. Tem que ser a Vera, né, Doni? Isso é que os caras têm que entender. Agora, também ajuda-se botar um preço razoável, né? Coisa que o Goiás não gosta. O Goiás sábado contra o Grêmio vai cobrar 30 e 50. Vamos com gols agora, um monte. Para depois a gente falar do Atlético e do Vila Nova. Primeiros gols da Sul-Americana de ontem. O Bahia perdeu no tempo normal, 2-0. Aliás, empatou 2-2, né, Cleison? Com a Universidade de César. Perdeu 2-0. Aí no placar geral ficou 2-2. 2-2, isso. Tomou esse segundo gol nos acréscimos, inclusive. E aí, de 2-0. Isso, no Beira-Rio. E aí, aí perdeu nas penalidades. Beira-Rio não. Desculpa, Fonte Nova. Todos os estádios são meio parecidos, né? O Cleiton vai olhar aí contar o Vitória, que já começou com o Atlético Nacional. Bahia eliminado, então, pelo time peruano, Universidade de César Vallejo. Aí o São Paulo jogou com o Huachipato do Chile. São Paulo já havia vencido 1-0 aqui no Brasil e venceu ontem por 3-2. E o Ganso jogando bem, o Allan Kardec também, hein? Olha o golaço que o Ganso vai fazer. O Ganso é muito bom, né, rapaz? Olha lá. Presta atenção, Pasqueto. Só que ele não é todo dia, né, Cleiton? Assim. Quando ele tá com vontade, né? O problema dele é esse. 3-2, esse jogo foi muito bom. O jogo que antecedeu o jogo do Goiás. E de novo o São Paulo com um a menos, né? O Denilson foi expulso no primeiro tempo. Denilson foi expulso, exato. O Kaká não jogou, tá voltando da seleção. Então, São Paulo classificado, pega o Emelec. A fase agora será a quartas de final. E quanto tá o Vitória? Primeiro tempo, o jogo começou 7h30, 0 Vitória, 0 Atlético Nacional da Colômbia. Primeiro jogo 2-2. Lá na Colômbia, tá passando. Esse 0-0 dá o Vitória ainda. 0-0 e 1-1 classificam o Vitória. E agora aqui as imagens dos gols da Copa do Brasil ontem. Foi uma quarta-feira de arrepiar, definidos os semifinalistas. Rapaz, o Cruzeiro passou no buraco da agulha contra o ABC.
E o tal do Alvinho fez um golaço. Olha o Alisson aí, ó. Golaço que esse Alisson fez. O Henrique ainda tocou antes, né? Esse Rodrigo Silva mete gol todo jogo do ABC, você ouve o nome dele. O Xuxa, que jogou aqui no Vila, fez mais um. Empatou 2-2. Olha o Alvinho. Que belo gol, hein? Que golaço. Que golaço, 3-2. Essa é a famosa puxeta. Arena das Dunas com um gramado maravilhoso. Aí o grande jogo ontem, né? Jogaço. Corinthians 1-0, o Atlético Mineiro nesse momento precisava fazer 4 gols. Só isso. Só isso. E fez. Ele acreditou. O Deram Corinthians esse não gol acreditou, pro Luan. né? Pra mim ele não Precisava dos tocou a 4 cabeça gols? na bola. Precisava, porque ele perdeu o primeiro jogo 2-0. 2-0. Ah, eu pensei que era só 3. Não. E aí o Guilherme, o Luan fez o primeiro, o Guilherme marcou o segundo, 2-1 ainda no primeiro tempo. O Galo marcou o terceiro com o Guilherme de novo, 3-1. E o Ed Carlos aos 42, 4-1 Atlético Mineiro, classificado. O time do Atlético tá melhorando, hein? O Levi tá conseguindo organizar lá. Atlético Mineiro vai pegar o Flamengo. Não, esse gol aí são imagens de Botafogo e Santos. Primeiro jogo. Do primeiro jogo. Eles jogam hoje às 9h30 da noite. Né? Jogo lá no Pacaembu. Desse confronto sai o adversário do Cruzeiro. Não é verdade? Correto. Joga no Pacaembu. Exatamente. No Pacaembu o jogo começa às 9h30 da noite. Foi 3-2 no Maraca. Aí sim, o adversário do Atlético Mineiro, que é o Flamengo, que venceu o América de Natal por 1-0. Gol do Gabriel de novo. Gol do Gabriel. Fez lá e fez de novo no Maracanã. 1-0. Aí a repetição do gol, o Alexandre machucou, teve um afundamento do crânio, né? Foi um cabeceio. E não joga mais nessa temporada o Alexandre. Então uma semifinal Atlético Mineiro e Flamengo. E a outra semifinal Cruzeiro contra Santos ou Botafogo. O primeiro jogo foi 3-2 Santos no Maracanã. Se o Botafogo passar, nós poderemos ter clássico carioca ou clássico mineiro na final da Copa do Brasil. Mas a situação do Botafogo é muito difícil. Além da crise toda que o clube vive, de todos os sentidos, inclusive do próprio time, né, que o presidente mandou a maioria das opções embora, o Botafogo tomou 3 gols no Maracanã. É muito difícil você reverter isso com o regulamento do gol fora de casa. Eu não acredito que o Botafogo, esse jogo vai sair 4-3. Difícil, né? Muito difícil. Doni, pelo que o pessoal mostrou ontem, eu não teria tanta certeza. O Santos, para mim, é favorito. Mas a diferença, até conversava isso com o André mais cedo, a diferença entre o bom e o mais fraco ou o ruim, ela é muito pequena, não é mais como era antigamente. Pegava uma diferença enorme. Imaginaria o Cruzeiro metendo 2-0 no ABC e tomar uma virada daquela 3-2, mesmo que seja fora de casa. O próprio Corinthians, um time que é consolidado no seu sistema defensivo. Na Série B, né? O ABC até que não. Quem tá mal é o América de Natal. O Flamengo ganhou ontem do América 1-0. O América teve chances claras de gol. Zona de rebaixamento. O Flamengo passou um sufoco danado para ganhar desse América de Natal. E o América de Natal está ali brigando no rebaixamento. Isso é que o futebol então hoje, a diferença hoje é muito pequena. O futebol hoje está muito assim, 70% é preparo físico, é correria. Quando os caras ficam motivados, eles vão. Pode ser que essa seja uma chance que o Botafogo tenha, porque está com o time cheio de garoto da base, porque os profissionais... Se o Santos entrar achando que já está classificado, ele corre porque o Botafogo, além da crise financeira, além dos jogadores dispensados, ainda tem um monte de contundido. Esse aqui é o problema. Vai jogar praticamente com o sub-20 o Botafogo hoje. Bom, antes do bloco, atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Óleo de milho ou girassol salada, garrafa PET 900 ml, R$ 13,98. Café moído Maratá tradicional, pacote 500 ml, R$ 4,59. Absorvente íntimo gel normal, suave ou seco leve, 16, pague 14, R$ 2,99. Suco pronto Frupic de 1 litro, R$ 1,78. Amaciante Zup 2 litros, R$ 2,95. Margarina Delícia Cremosa tradicional com sal, 1 kg, R$ 4,35. Refrigerante Goianinho, garrafa PET 2 litros, R$ 1,88. Carne bovina Cupim tipo B congelado, peça ou pedaço, quilo, R$ 8,49. Peixe tambaqui fresco inteiro, sem vísceras, o quilo, R$ 6,79. Arroz Cristal tipo 1, pacote 5 quilos, oferta especial, Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Em seguida, tudo do Atlético, tudo do Vila, no próximo bloco, você confere na sequência.
Mais mensagens antes da gente destacar o Atlético e o Vila Nova. Pasqueto, Corinthians tem a cara do seu treinador, ou seja, apático. Tem muita mensagem aqui, coisa boa. Pasqueto, quem deverá assumir a presidência do Atlético? Quem pergunta é o Pedro, do setor central. Até agora nada definido. O Jovair disse que não quer e o Valdivino já disse que não continua, mas fica até o final do ano. Valeu? Pasqueto, boa noite. Repete os pênaltis, por favor, assinado Fabiano Xavier. Fabiano, você é Vila. Eu te conheço, rapaz. Você quer que repete os pênaltis do Goiás? Um abraço para você, Fabiano. O programa tá legal, tô vendo vocês aqui. Telmon Cruz, parabéns. O Telmon é empresário de futebol, amigo nosso. Gente boa. Valeu, Telmon. Pasqueto, mande um abração para o Adelson, do Jardim Petrópolis. Ele é Vila, igual meu pai Jurandir, que não sai do quarto mais. Até hoje? É mesmo. Giovanni, sou fã de vocês. Valeu, Giovanni, um abração. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. Vamos de Atlético? Terça-feira o Dragão pega o Luverdense no Serra Dourada. Vem aí o Eric Maravilha. Faltam 8 jogos para o Atlético terminar a temporada. Serão 4 jogos no estádio Serra Dourada e 4 jogos fora de Goiânia. Em casa, o Dragão terá pela frente os seguintes adversários: o Luverdense, Vila Nova, Bragantino e Santa Cruz. Já fora de casa, Náutico, Ceará, Paraná e Sampaio Correia. É preciso pontuar, mas jogo a jogo. Nosso discurso é jogo a jogo, cada um fazer o seu melhor, buscar criar oportunidades, aproveitar essas oportunidades. E é muito importante que a torcida venha com a gente. Esse sonho, né, como muitos de vocês gostam de citar, ele nada mais é que você ir vencendo jogo a jogo. E para você sonhar, você precisa trabalhar. A preparação, ela é muito mais importante que a vontade de vencer. Eu preciso ter vontade de me preparar para poder correr atrás da vitória. Jogo a jogo. Parece que ele ouviu aquilo que discutimos ontem aqui, né? Sobre, viu, Doni, você não estava aqui, as chances do Atlético subir ainda. E nas contas feitas pelo Cleison, faltam 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Então o Atlético não tem descarte, aquele jogo que ele pode perder, a não ser que ele vença 7. Exatamente. Né? Ele poderia descartar, na teoria, como mostrou o Eric, aí o jogo contra o Ceará, que fora de casa seria o mais complicado de todos. E engraçado que esse o Atlético não poderia descartar. Porque é confronto direto. O melhor seria mesmo 6 vitórias e um empate com o próprio Ceará, para não deixar o Ceará desgarrar. Melhor ainda seria vencer o Ceará, porque nessa intenção do Atlético de brigar pelo acesso, o Ceará é adversário direto. E aí fica com critério de desempate. Exatamente, porque aí você vai ganhar 3 pontos dele. Sonhar pode sonhar, né, Doni? E tecnicamente, você vê condições do Atlético conquistar o acesso? Olha, não, assim, tecnicamente eu acho meio difícil, mas, por outro lado, é possível. O Cleiton está dizendo aí, é uma situação complicada, mas há como o Atlético fazer isso aí. Acho que a melhor política é essa mesmo, vai jogo a jogo e na medida que o objetivo vai se aproximando, você vai aumentando a sua ansiedade. Se ficar, agora assim, poxa, faltam 8 jogos, temos que ganhar 7, ou sei lá, ganhar 6 e empatar 2, e ficar fervendo, isso aí não vai dar certo, entendeu? O Atlético é um time engraçado, às vezes a gente espera que ele vai jogar bem, ele joga mal, às vezes ele espera o contrário, ele joga bem. Não é um time que tem uma regularidade para você dizer assim, não, esse time aí vai ser... Não é um time ruim, mas também não é um time muito bom. Então, ele fez uma apresentação horrível aqui no Serra Dourada contra o Casa e depois fez um jogo com um time que estava brigando naquela oportunidade pela ponta do campeonato, que é o Avaí. Fez um jogo melhor no primeiro tempo, de igual para igual no segundo tempo e ainda venceu o jogo. Então, exatamente. E tem um detalhe, o Atlético pode ter um reforço ótimo para essa reta final, que é o Viçosa. Exatamente. Que já está voltando... Não sei se para terça-feira contra o Luverdense dá. E assim tiver em condições, volta, viu? Nossa, porque o Josimar não está conseguindo. O Josimar, coitado, ele teve aquela visita da saúde contra a Ponte Preta nos 3 gols. 3 ou 2? 3. 3, né? Foi 3. 3. Um do Lini e 3 dele. Foi. 4-3. E depois, as chances claras só sobram para ele. E a fase dele é horrorosa. É a bola de cabeça, ele e o goleiro que ele não pega no prumo.
É a bola aqui que ele vai Quando ele consegue tocar, tirar do goleiro, o goleirão zagueirão vai pega. na recuperação. Rapaz, que fase do Josimar, viu? E ele parece E ser é um, tranquilo, um gente jogador boa. que não ele, apesar Ele não desiste. da partida, no primeiro tempo, ele não ter conseguido aproveitar as oportunidades, ele é um jogador participativo. Eu chamei a atenção para isso na partida aí, eu comentei esse jogo do Atlético contra o Avaí. Ele não se omite Ele no não jogo. se omite, não é aquele jogador que fala, pô, tô mal, vou dar uma encostada aqui, esconder um pouco do jogo. É, não. tocar a bola Ele, pro lado ele ali. sai para aparecer, ele vai, busca, tenta, mas realmente não está funcionando para ele, não. Talvez até seja por isso que se note mais erros dele, porque está tentando. Tá tentando, exatamente. Ó, antes do Vila, mais mensagens. Boa noite, Pasqueto. O Serra Dourada realmente não cabe nem 37 mil. Abraços e parabéns pelo programa. Leonardo Pimenta. Pasqueto, sua camisa é muito bonita. Abraços, Rosana. Obrigado, Rosana. Televisão Lá da faz milagre às única.com. vezes também. Televisão. Pasqueto, o gramado do Serra está muito desgastado. Não estão cuidando e nem aparando a grama. Tiago Galberto. Essa secura aqui não é fácil, é jogo toda hora. É. Você pega o gramado do Maracanã, tá horroroso. Na verdade, Horroroso. Gramado de Copa. Mas na verdade não é assim não. O Serra Dourada é aparado todo dia que tem jogo e todo dia ele é molhado. E, aliás, pro tanto de jogo que tem no Serra Dourada, ele está com um gramado excelente. São 90 jogos. Como é que é o nome daquele tiozinho que fica lá, que cuida do gramado, aquele baixinho, que sempre tá com o O gueroba? nome deles eu não sei não, mas eu sei que eles estão sempre trabalhando. Toda hora você vai lá, eles estão lá trabalhando, Ele aparando tem a o maior grama. zelo. É. Aliás, Ali- para preservar o gramado, até enfeiam o visual do Serra Dourado com aquele cone ali na... Não, Pô, aquilo, aquilo é muito feio. aquilo é para o pessoal não ficar passando. Mas passa. Principalmente jornalista, cronista, fica passando ali. E é porque aí vai passar num lugar só. Aí vai ficar aquele cantinho ali, fica com Treiro, mas treirinho Desfila ali, aí naquele entendeu? gramado ali fazendo entrevista, viu? É, Pasquetinho. Eu agora tenho vergonha de falar que sou torcedor do Vila. Antes eu tinha prazer, agora só tenho vergonha. John Souza, do Jardim Conquista. Não, isso passa. Não, John, você não pode sentir isso. Aliás, nenhum torcedor do Vila pode. Quem tem que ter vergonha são esses dirigentes que estão lá agora, Fazendo lambança. fazendo lambança. O povo da bala na agulha, que escurraçou os outros dirigentes e estão lá no Vila Nova e largaram. Aliás, hoje não teve treino no Vila. Os caras foram lá e não treinaram. Essa Estão de bala na greve. agulha aí parece a bala de um político antigo que tinha, É. né? Só tinha uma bala e saiu pela O culatra. Pacal, nosso cinegrafista, esteve lá no Oba. Fez imagens ótimas. Até o Robson E eu estava pensava lá. que essa bala na agulha que você falou era para tirar, para fazer o que certinho, mas parece que eles estão apontando para a cabeça e Deus me puxando essa livre. bala aí. Aqui as imagens. Deixamos até o áudio, sobe som, para o torcedor ver como é que foi o clima lá no Oba. Coloca aí, por favor, as imagens. Galera saindo do treino. Saindo do Oba, não teve Do treino. Oba, não teve treino. Olha lá. Pacal foi atrás, hein? Olha o Zé Olha aí, Roberto, José segura aí, seu Roberto chefe. Silva ali, articulando alguma coisa. É, pode ser que tenha novidade. Vinícius Tôndolo, Rádio 730. Repórter da minha rádio não tá aí não, chegou atrasado, né, o Paulo Vitor. PV é bem informado. Olha lá. A resenha, a resenha. Pergunta o que foi, eles falam que não foi nada. Então, vamos ali lanchar. Pior que eles estão certos, rapaz, em cobrar. Não sei se a greve é a melhor maneira, mas é um modo de protestar, daqui a pouco vocês falam. Eles mesmos fizeram a greve, não tinha ninguém para autorizar. Autorizado pelo conselho de greve. Deles mesmo, né? Eles, é. E ali é todo mundo junto, agora eles fizeram. Porque se fizer um ou dois, aí. Sai em bloco. E o ônibus Olha o do Tigrão Santana e o lá Rafael esperando. Sembo da TV Anguera na frente do carro. E nada de treino. Eles aguardam o posicionamento da diretoria. São 2 meses sem receber no E vídeo. não teve ninguém da diretoria que Agora cuida há disso, vai pouco lá. eu li uma entrevista do Rony no Globo.com que vai ter uma reunião extraordinária. O maior do Centro-Oeste aí, ó. Aí agora é a hora que o Robson dá uma descontraída, ó. Aí, ó, tem essa responsabilidade aí. Não, mano, vai fumar não. Robson deu uma descontraída, o Arthur indo embora. Esse é o Tigrão, meu povo. O último apaga a luz, viu, Doni? Mas olha só, o jogador tem o direito de cobrar, é um trabalhador que não está recebendo. Absolutamente, isso não cabe discussão. O Eles salário estão precisa ser pago. certos em cobrar. Em cobrar, a atitude greve deles é a melhor forma? não está certa. A maneira que eles estão escolhendo para cobrar não é a correta.
Porque uma coisa... O Atlético é o exemplo disso. Uma coisa... Prejudicando, os jogadores Exatamente. Estão se prejudicando. Uma coisa é você... É porque o barco já foi pro brejo há muito tempo, né? O boi já foi embora com a corda e tudo, né? Tudo bem, mas mesmo assim, você precisa jogar, você precisa treinar. Você não pode deixar de trabalhar, a não ser que você se manifeste que você vai ter uma greve mesmo. E pelo que eu fiquei sabendo, eles vão ficar indo lá e depois vão indo embora. Da hora de começar o treino e vai embora. Se você não vai treinar, obviamente você não vai jogar. Então, eu acho que a atitude não está muito correta, até porque não é um atraso. Eu vou tentar falar com cuidado para que não seja mal interpretado. É um atraso horroroso, 2 meses de atraso. Qualquer atraso de salário a gente precisa entender que é ser humano. O cara é comida, é o cara se alimentar, é o cara cuidar dos filhos, isso aí. Não interessa se o cara ganha 1 milhão ou se o cara ganha R$1. O combinado não é caro, você tem que cumprir. Mas... há situações no Brasil hoje, o futebol está todo corroído com essa história de salários impraticáveis, de gestões ruins, são todos. No Brasil hoje a maioria dos times, né? E não é só o Vila, isso atinge o São Paulo, o Botafogo. O Botafogo está numa crise danada e começou com isso. O problema é que a crise técnica do Botafogo começou com isso. O Bolívar foi mandado embora porque ele capitaneou uma greve naquele jogo que o Botafogo perdeu e foi eliminado. Eu quero botar em discussão outro ponto. Sim. Específico do Vila. É a questão da atual diretoria. Não aparecer. Aí você está certo. Esses caras, no ano passado, Cleison, você já estava aqui com a gente, você estava na 730, você acompanhava, o Doni muito inteirado, eles escorraçaram. Os outros conselheiros são fofoqueiros, não prestam, não sei o que tem, tá. O Paulo Diniz, que é um homem sério, ele foi retirado do Vila. Tem 1 milhão de defeitos, assim como esses têm. Mas eles usam a lei assim, você tem dinheiro, você está dentro, você não tem, você não está. Eles escorraçaram os outros conselheiros que lá estavam, entendeu? E se denominaram os caras da bala do canhão, da bala da agulha, que tem bala na agulha, e o Vila com eles caiu para a 2ª do Goiano, está caindo para a Série C e está abandonado. Com essas cenas, repete as cenas aí, por favor, moçada. Jogador não treinando e indo embora. Na verdade, entendeu? Eu acho que é esse que tem que ser o foco. Você tem razão. Esse tem que ser o foco. Cadê os caras? Tá. Cadê o Leonardo Riso, o Nilton Ferreira? São duas coisas. O Carlos Alberto Barros, o Zé Eduardo, que são os 4 cabeças. Duas coisas, para tentar recolocar o Vila no eixo, ou pelo menos terminar um rebaixamento com dignidade, se é que é possível. Pois é, 2 coisas então. Primeiro, a atitude dos jogadores, do meu ponto de vista, o jeito que eles estão cobrando está errado. Agora, a diretoria, você tem completa razão. Aliás, é aí que se pergunta, cadê o Conselho Deliberativo do Vila para vir e expulsar esses mesmos caras? O presidente do Conselho Deliberativo é o Barros. Mas cadê os outros conselheiros? Você entra na justiça e obriga a Os conselheiros deveriam pressionar o presidente do Conselho, né? Então aqui já surge um outro negócio. É o Conselho Deliberativo, a gente tem que ir pro bloco, né? Só para o Cleiton terminar aqui, a gente depois mata em 2 minutos. Os caras tomaram uma atitude, se é que gostam do Vila mesmo. Claro, assim como tem um presidente de uma empresa que está gerindo ela numa gestão mal feita, o pessoal do conselho vai reunir, pressionar o presidente do conselho para pressionar ele. Para tirar ele, para tomar uma atitude. E é o que não está acontecendo. Então, as pessoas que têm poderes hoje dentro do Vila Nova, que são conselheiros, eles têm que articular isso aí, junto ao presidente do conselho. E botar a boca no trombone também. E tem conselheiro, para a gente ir para o bloco, Doni, senão embaraça o meio campo todo aqui. E tem conselheiro bom no Vila, nego competente e reconhecido profissionalmente aqui em Goiânia. O intervalo rapidinho, depois o Doni arremata no último bloco. Como diz o Caipira, voltemos só para dar tchau. É isso aí. Esse assunto do Vila, amanhã você está aqui. Tá, tudo bem. Cleison não. Amanhã a gente fala mais. Porque hoje estarei bem representado aqui. O Jean Damos estará aqui com o Doni Araújo. Mas é um assunto que dá uma ampla discussão, né, Doni? Agora seria bom o povo falar, explicar. Essa diretoria do Vila dá bala na agulha também. Tem que aparecer. Tá subindo a letrinha. Tem que aparecer, eles têm que aparecer. Rapaz, eles têm que resolver. Eles quiseram pegar o Vila. No mínimo eles têm que aparecer, né, Pascoal? Tchau, moçada. Um abraço.